Segundo Samuel nos relata o que está escrito nesse provérbio. Lá no capítulo 10, versículo diz assim, eu vou ler contigo. Algum tempo depois o rei Nas, pai de Amon, e de seu filho Hanum se tornou rei. Tempo depois morreu o rei Nas. Esse rei Nas morreu. Esse rei Nas era amigo de Davi. O tempo que Davi fugia de Saul, rei Nas acolheu Davi ali nas terras dos amoreus. Então, quando Davi assume o trono, e Davi, se você pegar o capítulo 8, os anteriores a esse capítulo 10 de 2 Samuel, você vê que Davi vem de consecutivas vitórias contra grandes reinos, grandes potências militares. Davi vem tendo vitórias após vitórias. E quando Davi chega, vai para o seu palácio para descansar, junto com todo o seu batalhão, acontece uma tragédia. Rei Nas morre. Rei Nas é alguém que acolheu Davi no momento de dificuldade da vida de Davi. Forte isso. Davi manda mensageiros para consolar, para dar os pêsames a Hanum, que tinha assumido o reino de seu pai que era o rei Nas. Quando os mensageiros de Davi chegam, as pessoas que estavam em volta, os conselheiros de Hanum, dizem: Hanum, você acha que isso é paz com Davi, Hanum? Você acha que isso daí, essas pessoas querem paz? Negativo. Davi e Hanum são espiões que Davi mandou para ver a sua terra, o seu reino, para depois ele vir saquear e destruir. Olha só, sabe, torcendo, pegando aquilo que era uma mensagem de paz, de consolo, para um filho que havia perdido um pai, de repente inverte isso e fala: Hanum, isso aí é mensageiro. Hanum, quando ouve isso, qual é a primeira atitude de Hanum? Ele amargura o seu coração. Hanum fica com o coração apertado, fala: não acredito. E Hanum tem uma atitude baseada no seu sentimento. Hanum não vai consultar outras pessoas. Hanum não procura conversar com os mensageiros. Hanum não procura, esclarecer. Hanum não procura ali entender a verdadeira intenção. Hanum fica pelas palavras dos seus conselheiros. E esse é um grande perigo. Por isso, meu irmão, minha irmã, a pessoa que não lê, aí acaba sendo refém, tendo que acreditar em tudo aquilo que falam para ela. Nunca tome partido de uma primeira informação que você recebe. Se alguém disse algo sobre você, se você ouviu alguma coisa, antes de você ficar magoado com alguém, ou você declarar guerra contra alguma pessoa, procure ter satisfação, converse, abre essa janela, dessa oportunidade de haver um conserto, uma reconciliação. Não haja como Hanum agiu aqui. De pronto, o que Hanum faz, pastor? Versículo 4. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhe dizer que ficasse na cidade de Jericó, que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Versículo 6. E os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Olha só, Davi não era inimigo dos amonitas. Até esse momento havia paz, havia segurança para Hanum, porque se caso Hanum precisasse de ajuda, Davi era o primeiro que se prontificava a mover o seu exército para lutar e ajudar Hanum. Só que tem um detalhe que eu quero compartilhar contigo aqui. Sabe de quem é descendente os amonitas, esse rei Hanum? De qual linhagem sanguínea? Quem é? Você vai puxar na árvore genealógica. Quem é Hanum? Hanum é um dos filhos da filha de Ló. Quando Abraão sai da tua terra, como Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei. Abraão leva Ló. Lá, você sabe que acontece a divisão. Ló vai morar em Sodoma. Lá os anjos vêm para destruir Sodoma e Gomorra. Nesse meio termo, os anjos pedem: Ló, saia, você com as suas filhas, com a sua esposa, sai dessa cidade, ela vai ser destruída. Ló sai, sua esposa olha para trás, vira uma estátua de sal, vão para uma caverna. Lá suas filhas embriagam Ló, elas têm relações com o pai, e aí nasce
os amoreus e os amonitas. E esse rei é da linhagem dos filhos de Ló. Tinha um grau parentesco com Davi. Então Davi não tinha intenção nenhuma de gerar guerra contra Hanum, contra os amonitas. Davi tinha total clareza dessa informação. E muitas vezes as pessoas que mais eram para te apoiar e te abençoar são pessoas que são dentro de casa. As suas maiores guerras é dentro da família. E muitas vezes não é nem pelo que você fez, pelo que você disse, mas foi pelo que chegou no ouvido das pessoas ao seu redor. Também temos que ter esse grande cuidado, porque pessoas que estão ao nosso redor, tem pessoas que elas têm o prazer de levar e trazer mexericos. E você que quer romper, você que quer vencer, meu irmão, minha irmã, procure estar em espírito de oração, ter essa sensibilidade espiritual, para não cair nessa armadilha como caiu Hanum. Como esse jovem, ali assumindo o reino, logo se coloca em dificuldade por ouvir, sabe? Por quê, pastor? Porque às vezes o que a gente ouve de algumas pessoas pode nos gerar mágoas de outra. E todo sentimento que vem nesse sentido nos traz um atraso na nossa bênção, traz atraso na nossa prosperidade. O nosso foco tem que estar intuitamente em servir ao Senhor, em estar na presença. De tudo que vier a mim e a você, sabe, reaja com sabedoria, procure tirar a prova, vai ler, vai buscar, faz uma ligação, não guarde mágoa, não faça nada pelas conversas de outros. Esse rei, se você ler para frente o capítulo, você vai ver a grande dificuldade que esse rei passou. Ele foi destruído, foi levado em cárcere. Davi manda 2 generais extremamente competentes lá e colocam todos para correr. E detalhe, Hanum contratou exército da Síria, exército de outros reis para poder lutar essa peleja. Só que durante esse processo dessa guerra, eles foram derrotados. E que isso não venha chegar sobre a sua vida a derrota, o fracasso, porque você será um homem sábio, uma mulher sábia, que irá ser norteado e norteada pela palavra. Obedeça aquilo quando Deus fala do teu coração. Você pode observar que muitas vezes durante o dia, as situações, o Espírito Santo, ele fala no teu coração, ele te dá uma direção. Às vezes você sente que não é para fazer aquilo, você sente que é para ligar, sente que é para mandar uma mensagem. E quando vier esse toque, você vê que não é algo normal, faça, obedeça. Por mais que muitas vezes você queira fazer, não faça. Seja uma pessoa abençoada, uma pessoa que vai obedecer a palavra. Porque todos que obedecem alcançam o seu alvo, alcançam aquilo que tem buscado. Lá, Pedro ouve a palavra do Senhor Jesus, e quando Pedro ouve, Pedro colhe, Pedro ali, ele pesca uma rede cheia de peixes, de tal ponto que quase seu barco vai a pique. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a voz do Senhor, do Espírito de Deus, o nosso barco, não diferente de Pedro, também vai a pique, as bênçãos chegam. Só que muitas vezes o que Jesus pede é na contramão do que nós queremos fazer. Jesus fala, joga para o outro lado. Você pega um pescador profissional que está a vida toda jogando só para um lado, tem todo o jeito, a técnica, sabe, até o barco foi feito para jogar de um lado. E quando ali Deus diz para Pedro, Pedro, joga para o outro lado, o que Pedro faz? Pedro poderia agir de uma forma diferente. De que forma? Ó Jesus, o que você falou foi lindo, foi maravilhoso, eu ouvi o que você disse para a multidão de dentro do meu barco. Mas jogar para o outro lado, o senhor não entende de pescaria, vejo pelas suas mãos que você é um carpinteiro, eu acho que você não é uma pessoa apta para me dar um conselho. Olha, gostei muito do que você disse de dentro do meu barco para a multidão, vamos ali encostar de novo, você vai descer, continua falando suas lindas palavras. Pedro não teve uma atitude dessa. Quando Jesus disse, joga para o outro lado, vai contramão daquilo que você está acostumado, daquilo que você faz dia após dia, Pedro. E Pedro, bem claro, diz, eu por mim não faria, mas segundo a tua palavra eu irei a obedecer. E assim você vê o milagre pelo qual Deus vive, pelo qual Pedro passou. E não será diferente em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então nessa manhã Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. Eu quero orar junto com você, você que está comigo através da live, que Deus possa te abençoar. Você que levantou 5 horas da manhã, esteve conosco até agora, que Deus te abençoe. E a gente tem esse propósito, todo dia das 5 às 5h30,
para não atrapalhar o horário de ninguém, o compromisso de ninguém. Estamos juntos nessa fé. Então não haja como agiu o rei Hanun. As pessoas que estavam ao seu redor torceram uma informação. Davi manda mensageiros para dar os pêsames, consolo a esse rei que tinha perdido seu pai. Quando os mensageiros de Davi chegam para dar esse consolo, os conselheiros de Hanun dizem o quê? Ô Hanun, isso aí não é... Davi não está com boa intenção não. Você acha que Davi mandou essas pessoas para poder trazer os pêsames pela morte do seu pai? Eles querem espionar o rei. Eles querem ver aqui o seu palácio. Eles estão só olhando, são espiões para depois vir destruir tudo. E nós vemos ali que não era a intenção de Davi. Davi estava muito bem intencionado. Então cuidado com quem você tem ouvido, do que você tem se alimentado, porque isso é fundamental para o teu espírito estar firme, posicionado e pronto para receber as bênçãos que Deus tem do céu para você. Sempre que tiver algo para acontecer, Satanás enviará os seus anjos para tentar desvirtuar, para distorcer algumas informações, algumas situações, no único intuito, amargurar o teu coração, fazer com que você fique chateado, chateada, e assim você acabe pecando. E no pecado você entristece o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e o Espírito Santo no triste, sendo ele que nos capacita, ele que nos instrui, nós ficamos vulneráveis a todo tipo de cilada, armadilha, e a nossa vida se torna uma vida de resultados de insucesso, acabamos não crescendo, não tendo um progresso que gostaríamos. Que Deus te abençoe. Vamos orar comigo agora em nome de Jesus, você que está aí através